com Sim, você? Graças a Deus, né, gente? Estamos chegando a mais uma sexta-feira, finalizando a nossa semana de estudos, nossa semana de aula, né? Chegando aí ao fim de semana, todo mundo aí para descansar, né? Para renovar as forças. E eu desejo a vocês, gente, um ótimo dia, tá certo? Esse diazinho maravilhoso, né? Nesse clima de chuva. E vamos iniciar nossa aula de hoje, tá certo? Pessoal, ontem ok. eu disse para vocês, certo? Que ia colocar a atividade lá no Google Sala de Aula. Mas eu já queria pedir desculpa a vocês, porque eu não coloquei, certo? E eu só vim lembrar disso, que eu não havia colocado essa atividade hoje. Mas não tem problema, tá certo? A gente vai fazer. Quem já fez, né? Porque eu disse ontem que era para fazer. Quem já fez, ótimo. Quem não fez, vai fazer agora, tá certo? São 2 páginas apenas, bem pequenininhas as questões, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade agora, tá certo? Como se fosse mesmo uma atividade de classe, ok? Aqui também, Gabriel, estava mais forte, já está parando, né? Estava bem forte. Tá chovendo um pouco aqui onde eu tô ainda. Aqui também, bem pouquinho, mas já está parando. Estava mais forte. Vai chover Qual é a aqui. página, tia? Página 324. Vamos lá. Todo mundo com o livro na página 324. A primeira questão do Desvendando os Segredos do Texto, né? Vocês lembram que nós lemos um texto ontem sobre um físico, né? O nome dele é Marcelo, certo? E aí, gente, a primeira questão diz assim, ó. Nessa entrevista, podemos encontrar várias informações e opiniões do físico Marcelo Gleiser sobre os mais variados assuntos. Transcreva da introdução do texto a fala em que ele expressa seu posicionamento sobre como muitos professores ensinam física na escola. Página 324. Vou dar uns minutinhos, certo? Uns 5 minutinhos ou menos, dependendo aí de quando vocês acharem a resposta, tá certo? 3 minutinhos vocês acham essa resposta. E vocês vão agora procurar lá na introdução do texto o que é que o Marcelo Gleice, gente, fala sobre o modo como os professores ensinam física. Vocês vão lá no texto, tá certo? E vão procurar isso, no início do texto. Essa resposta, gente, não está na entrevista, tá certo? Está naqueles 2 parágrafos antes da entrevista. Vão lá, agora eu vou dar um tempinho. Quando vocês encontrarem, vocês vão me dizendo aí o ok no chat. Como é que o Marcelo Gleiser diz que os professores ensinam física hoje em dia? Vamos lá procurar, tá bom? Procurem a fala dele e daqui a pouco. Tia, qual é a página? Desculpa, a página da atividade é 324, certo? E a resposta vocês vão procurar lá na página 322, no texto. Vocês vão fazer isso agora. Vou olhar, tá vendo? Verdade. Verdade, Taimon. Tem sim. Quando vocês acharem, tá, pessoal? Vão me dando aí o ok.
E aí, gente, já encontraram? Vamos Eu lá? não encontrei, não. Ela está, gente, a resposta, Maiane, lá no segundo parágrafo do início do texto, no início do texto, no segundo parágrafo. E na questão 2, gente, também tem essa resposta. Vamos lá. Ó, o parágrafo diz o Posso seguinte, ler minha resposta? pode ler. No lugar de frases pomposas, ele conta episódios deliciosos da história da ciência e da vida dos cientistas. Em vez de passar aulas pondo fórmulas no quadro negro, apresenta os fundamentos da física no laboratório com demonstrações e experiências. E como é que ele fala aí, na continuação do parágrafo, o que é que ele fala sobre as aulas dos professores de hoje em dia, gente? Taima, que já está lendo. O que ele fala depois? Aqui ele fala a ciência ensinada de uma maneira tão chata que é um milagre as pessoas desejarem ser cientistas. Isso não está na minha resposta, foi só aquilo. Pronto. Aí vocês têm que colocar Taimon e demais, certo? O que foi que você, Clara Cavalcante, Clarice, Nara, que acharam que foi que vocês colocaram nessa questão? Deixa eu botar a resposta dessa no chat. A resposta, vocês vão copiar o que ele fala, tá certo? O que é que ele fala sobre os professores? Tá lá entre aspas, no primeiro parágrafo. Ele diz o quê? A ciência é ensinada de uma maneira tão chata que é um milagre as pessoas desejarem ser cientistas. Isso é a visão do Marcelo Gleice em relação aos professores de física de hoje em dia. Ele diz o quê? Que a física nas escolas é ensinada de uma maneira tão chata que é até um milagre alguém querer ser professor de física. Gente, eu não vou digitar no chat, porque na questão 2, na página 324, Maiane, vocês encontram. É a parte lá do final que está entre aspas, quando ele diz a ciência é ensinada de uma maneira tão chata que é um Achei. Aí a milagre. gente bota essa na 1, né? Todinha. Isso, na primeira questão. Ok? Copie. Vocês vão copiar só isso, tá? Só a fala dele em relação aos professores de física, né? Na visão dele. Pronto, pessoal. Vamos lá para a segunda questão. Não. Quem pode ler? Sim. Fazendo. Ainda estão copiando? Podem copiar. Quando terminarem de copiar, vocês me digam, tá? Tá bom, Clara, pode sim, tá? Pode sim. Deixa só os teus colegas terminarem de copiar. Aí a gente vai para a questão número 2. A Clara vai ler a 2, Clarice. Você pode ler a 3, tá? Posso ler a 3? A 4, quer dizer. Pode sim. Pronto, gente. Podemos ir para a segunda questão? Por mim, pode. Pois vamos lá. Clarice não, né? Primeiro é a Clara. Clara, pode ler a segunda questão. Releia o primeiro parágrafo do texto e responda as questões propostas. Abre aspas. Marcelo Gleiser é o professor de física que todo mundo gostaria de ter. No lugar de frases compostas, como considere uma partícula ou despreze a resistência do ar, ele conta episódios deliciosos da história, da ciência e da vida dos cientistas. Em vez de passar a aula inteira expondo fórmulas no quadro negro, apresenta os fundamentos da física no laboratório com demonstrações e experiências. A ciência é ensinada de uma maneira tão chata que é um milagre as pessoas desejarem ser cientistas. Queixas fechadas. A que pessoa do discurso se referem às formas verbais destacadas?
E aí, pessoal? Marcelo Aqui, Gleison. quando ele fala, ó, vamos aqui procurar, certo? As formas as formas que tem aí nessa questão, certo? A que pessoas do discurso se refere? Quando ele fala de pessoa do discurso, ele está falando se é primeira, segunda, terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. E aí? Qual palavra a gente poderia, né, substituir Marcelo Gleiser? Por eu, tu, ele, nós. Vós ou eles? O que vocês Ele. acham? Como é? Desculpa, não entendi. Ele. Ele. Na Isso. B, a senhora já tá na B já? Não. Então, qual a resposta da A? Certo. Só um minuto. É ele. Só que Ah, vocês eu não. coloquei primeira pessoa do discurso. Eu esqueci de colocar se era em singular ou plural. Pronto. No caso, ele, gente, é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Ele. Primeira, segunda ou terceira? Eu, tu, ele, primeira pessoa. Primeira pessoa. Vamos lá. Eu, tu, ele. O ele é que pessoa? Eu, tu, ele. Terceira. Terceira, né, gente? Terceira pessoa do plural ou do singular? Ele, Singular. singular. Aí vocês vão colocar terceira pessoa do singular, ok? Terceira pessoa do singular. B. Clara? A resposta é a terceira pessoa do singular? Isso. Terceira pessoa do singular. D. Que palavra substitui o nome Marcelo Gleiser ao longo do parágrafo? E aí, a gente poderia substituir o nome Eu Marcelo? coloquei ele. Ele. Muito bem, gente, é isso mesmo. Ele, tá certo? A gente poderia trocar a expressão aí, o nome Marcelo Gleice, né? Nesse parágrafo, pelo pronome ele. Aí vocês vão escrever o pronome ele. Aí no item B. Então, Eu no coloquei item só ele. pode ser. No item A, terceira pessoa do singular. E no item B, ele, né? Ou pronome ele. Tanto faz. Quando terminarem de copiar, gente, me avisem, tá? Para Clarissa ler a terceira questão. Sim, tia. A é a terceira pessoa do singular e a B é ele. Isso mesmo. Vamos lá, Clarissa. Terceira questão. Terceira questão. No trecho, abre aspas. Ele conta que sua queda pela física vem desde os tempos da escola. Fecha aspas. Indique o sinônimo da palavra queda. E aí, gente, nesse contexto, a palavra queda, ela poderia ser substituída por outras palavras. Como, por exemplo, que palavra? Quando ele diz assim, ó. Paixão. Pode ser. Ele conta que sua queda pela física vem dos tempos de escola. Que sua paixão pela física vem dos tempos de escola. Muito bem, tá? E o que mais, gente? Seu amor. Isso, gente, não obrigatoriamente no sentido literal, tá? A palavra queda aí. Isso. Então a gente bota paixão, bota o que mesmo? Interesse, pode ser interesse. O que mais? Seu amor pela física. Como é? Não escutei. Seu amor pela física. Seu amor pela física, pode ser. O que mais? Sua admiração. Eu vou ter interesse. Seu Só interesse. Pode ser. Qualquer um desses. Verdade, Clara. É só corrigir, tá, gente? Não tem problema.
Então, vocês podem colocar paixão, amor, interesse, admiração, tá? Ótimo. Quarta questão, Gabriel. Aqui. Quarta questão. Considerando as informações apresentadas no texto, analise as proporções abaixo. Assinale V para as verdadeiras ou F para as falsas. A. Por ser cientista, Marcelo Geises nunca escreveu só sobre religião? E aí, pessoal, pelo que a gente leu no texto de ontem, é verdadeiro ou é falso? Eu coloquei falso. É falso, né? Ele foi perguntado acerca da religião e ele disse que a religião e a ciência davam algumas respostas diferentes para a mesma situação. Então, ele já escreveu sim sobre religião. Então, é falso. B. Eu já pus minha sequência no chat, tá? Vou olhar. Alguns físicos modernos escreveram sobre temas que aparecem também em livros bíblicos. E aí, gente? O que é que ele diz sobre isso? É verdade? Ele fala disso? Sim, eu acho que é verdadeiro. É verdadeiro, né? Ele realmente fala sobre isso. Ele cita até o livro do Apocalipse, né, da Bíblia. C. C. Os pais de Marcelo Geiser sempre apoiaram em suas decisões. E aí, gente, segundo o texto que nós lemos, os pais deles apoiavam, gente, a decisão dele de ser físico? Eles gostavam dessa ideia? Falso. Não, falso. É falso, né? Vocês lembram que profissão o pai dele queria que ele seguisse? Quem lembra? Eu. Engenheiro químico. Exatamente, Clarissa. Os pais dele não queriam que ele, principalmente o pai dele, né? Ele cita que o pai dele não queria que ele fosse físico. Inclusive, ele estudava engenharia química em uma universidade pública, né? Uma universidade federal. E ele resolveu sair para estudar física em uma faculdade paga. E o pai dele disse que não iria pagar, né? Ele tinha que se virar, mas foi isso que ele fez. Aí vamos lá. Item D. Entender. Ciência e religião tratam de temas semelhantes. Porém, muitas vezes, sob pontos de vistas distintos. E aí, o que é que vocês acham? Que a ciência e a religião tratam de coisas semelhantes, mas com perspectivas diferentes? Sim ou não? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Tanto a religião quanto a ciência falam, por exemplo, de como é que surgiu o mundo só e com ideias, né? Pensamentos diferentes. Então, é verdadeiro. Item E. Para Geiser, a ciência é muito apreciada pelas pessoas. E aí, vocês acham que para ele, pelo que ele fala, ele acha que as pessoas apreciam a ciência ou não? Falso. Falso, né? Ele diz na entrevista que as pessoas não apreciam a ciência. Muito bem. E a última? Que elas não se interessam devido à forma de como ela é ensinada. Verdade, ele cita isso, né, quando ele fala aí dos professores. Na visão dele, óbvio. Item F. Um dos objetos de Geiser como cientista é tornar a ciência popular. Verdadeiro. E aí? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Ele diz que quer tornar a ciência popular. Ele fala até de um curso, né, gente, que ele fez, que se inscreveram várias pessoas, se eu não me engano, 180 pessoas para um curso dele em uma universidade. Agora, quinta questão, quem pode ler? Posso ler, tia? Tia, fica igual a minha resposta, tia. Tio, qual foi a... Está correto. É isso mesmo. Qual foi Caio. a ordem, tia?
FV, 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 certo? Eu coloquei no chat, viu? Da FV. maioria. O Taimon colocou no chat também. Quinta questão. Quem pode ler essa quinta? Alguém tinha Pode pedido. ler? Pode sim, Clarice. Quinta questão. De acordo com a entrevista, Marcelo Gleice poderia ter seguido uma carreira muito diferente da física ou da engenharia. Que carreira é essa? E aí, gente? Além de falar, né, que ele estudou engenharia química por um tempo, que os pais dele queriam que ele fosse engenheiro químico, ele falou de uma coisa no texto bem diferente disso. Vocês conseguem identificar? Ele fala sobre essa ciência pura, mas ele fala que ele praticou alguns anos da vida dele no esporte, gente. Bem diferente, que não tem nada a ver com química, com física. Procurem no texto. Que profissão era essa? Como é? Aqui diz que ele tocava violão e jogava vôlei. Exatamente. Jogador, então, ele talvez poderia ser também jogador de vôlei, porque ele cita até o nome de um treinador, né, da seleção brasileira de vôlei, que era quem jogava com ele. Então, é jogador de vôlei. Na quinta questão, certo? Jogador de vôlei. Sexta questão. Vocês acham que ele tinha ou não talento para exercer essa outra carreira, gente, como jogador de vôlei, pelo que ele falou? Talvez sim. Eu acho que sim. Sim. Eu acho Sim. 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 Por que a gente pode dizer que sim? Porque ele fala, gente, que no time que ele jogava o técnico da seleção brasileira. Então, né, porque ele jogava em um bom time, né? Algumas coisas, né, nos textos, elas não vêm explícitas, mas a gente entende pelo contexto. Se ele jogava no mesmo time do treinador da seleção de vôlei, né, com certeza era um time muito bom. Então, sim, né? Ele poderia ter seguido aí essa outra profissão. Era um homem bastante, né, gente, inteligente. Ok? Alguém não pegou alguma parte da correção, gente? Tia, então qual é a resposta? A resposta da questão 5, jogador de vôlei. E da questão 6, apenas sim. Tá bom? Questão Ok. 5, jogador de vôlei. Questão 6, vocês vão colocar que sim, né? Que ele teria, sim, capacidade, né, de ser um jogador. Certo, gente? Pronto? Podemos passar? Pode. Hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho, continuar falando, né, de verbos, certo? A gente já falou em outro momento sobre os verbos. Vocês abram aí o livro de vocês na página, só passar, tá? Página 326, onde nós vamos falar de tempos verbais, certo? Esse assunto dos verbos, os tempos verbais, vai cair, tá certo? É um conteúdo que vai cair na prova, na última prova de vocês, sobre os tempos verbais. Quando a gente fala de tempo verbal, o que é que vem na mente de vocês sobre isso, gente? O que são É o tempo futuro e o passado. futuro, Futuro do passado, presente, futuro do passado e esqueci o outro. presente, pretérito, futuro, né? Realmente vocês estão no caminho certo. Quando a gente fala de tempo, né? Sem ser até mesmo tempo verbal, a gente fala do dia de ontem, né? De hoje, de amanhã. E o tempo verbal é realmente isso, né? Vocês pensaram aí na direção certa. É falar de presente, de pretérito e de futuro. Quais são os tempos verbais que existem? Vocês lembram? Os 6 tempos. Lembra do pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e por aí. Pronto. Então, só de pretérito, nós temos 3 tipos, né?
Só pretéritos são 3. Pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, Tem né? 4, né? Deve ser 4. No caso, são 3, tá? O Porque se fosse normal, perfeito, mais que perfeito, imperfeito. Não, existem esses 3, tá bom? A gente chama só de pretérito. Mas aí tem as classificações, que é o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Aí a gente tem o presente, né? Que é o mais, vamos dizer assim, mais simples e mais fácil. E a gente tem o futuro. Futuro do presente, né? E o futuro do pretérito. Então, a gente vai ver aí que ainda existe o futuro simples e o futuro composto, mas é só por causa de uma razão. Um é simples, porque fala, é só uma palavra, né? E um é composto porque é mais de uma palavra. Mas a gente ainda vai chegar nessa parte, tá certo? Então, isso, gente, é um conteúdo fácil que vocês já estudaram, certo? Até nas séries do Fundamental 1, vocês já estudaram isso? E a gente vai estudar falando algumas coisitas mais, né? Que vocês podem não lembrar, ou que vocês ainda não viram, ok? Vamos lá? Antes de nós iniciarmos essa leitura da página 326, a Clarice pediu para ler. Clarice, você vai ler essa parte aí do Aprenda Mais, esse quadro verde que tem na página 326. Pode ler. Aprenda mais. Presente histórico. Nos textos que relatam fatos históricos, como as biografias ou até em narrativa, é possível empregar verbos flexionados no presente do indicativo, mesmo expressando fatos passados. Essa estratégia chama de presente histórico. É utilizada para aproximar o leitor dos fatos que são relatados ou narrados. Isso porque o emprego desse recurso simula uma volta ao passado, ao momento em que os conhecimentos ocorreram. Observe, em 58 a.C., César invade a Gália e inicia uma das mais famosas campanhas da história militar. Muito bem. Continua, professor. Gente, eu quero dizer que isso aí, perdão interromper, mas eu quero dizer que isso aqui é como um presente, só que empregado no passado, utilizado isso quando se trata de história. É Isso, como tá? se ele narrasse os fatos, como se estivesse acontecendo naquele momento, embora ele já tenha acontecido há muito tempo. Isso. O presente histórico é exatamente isso. É eu contar o que já aconteceu há muito tempo, usando os verbos no presente. Como o exemplo aí que a Clarice leu, né? Em 58 a.C., César invade a Gália. Como é que seria isso aí no passado, né? No pretérito. Em 58 a.C., César invadiu a Gália. Mas ele diz o quê? Invade a Gália. Aí vocês prestam atenção que o verbo ele está flexionado no presente, porém está falando de uma coisa que já aconteceu há muito tempo. Isso é chamado de presente histórico. Por exemplo, se eu perguntar lá na prova, fizer uma questão lá na prova e disser assim, marque a opção em que temos uma frase onde o verbo está no presente histórico, certo? Aí o que é que vocês vão ter que prestar atenção? Só no verbo? Só se o verbo está no presente? Não, Vão ter que prestar atenção em quê? além da forma de como ele está empregado e onde ele foi empregado. Exatamente, vocês vão prestar atenção também, gente, no contexto, né? Se ele fala aí de uma coisa que aconteceu em 58 antes de Cristo, olha o tanto de tempo. Isso aí foi lá no passado, né? Em um passado bem distante, certo? Mas o verbo foi usado no presente. Esse presente aí é chamado de presente histórico. Ok? É só uma curiosidade, tá bom? Porque muitas vezes a gente vê, até em narração de filmes de época, né? Ou em documentários, em
Vamos supor, em ano tal, fulano invade a Grécia. Só um exemplo, né? Eles fazem isso para dar um efeito, né, de um fato que foi muito importante. Não significa que aquilo está acontecendo agora. É só que o verbo foi utilizado no presente, tá certo? Isso é chamado de presente histórico. Vamos lá? Pode sim, Clarice. O Taimon vai ler, depois você pode ler novamente, tá? Então vamos lá Depois, né? aos tempos verbais. Quem foi que pediu? É o tio Gabriel. Pode sim. Vamos lá, Taimon, depois Clarice, depois Gabriel. Tempos verbais. O tempo verbal diz respeito, basicamente, à situação de evento ou estados no tempo. Nesse sentido, podemos localizar no tempo um evento a partir da forma do verbo, identificando. Continua. A gente vai identificar. O presente, Taimon, O presente faz referência a eventos ou estados que estão. Perdão. Faz. Meu Deus, só foi muito ruim. Faz referência a eventos ou estados que se passam ou se estendem ao momento em que falamos. Eu almoço cedo. Eu leio os exemplos. pode ler. Gosto muito de futebol. Meu pai trabalha desde jovem. Minha mãe é muito dedicada. O Palmeiras está vencendo. Muito bem. Posso Então, continuar? presente fala de que a gente, né? Referência a estados, acontecimentos que acontecem no momento em que se fala. Ou, por exemplo, quando eu digo, gosto muito de futebol. Por que é que está no presente, gente? Porque você não gostava e nem gostará. Você gosta. É uma coisa contínua, né? Isso é o presente. Pretérito. Gabriel? Pretérito. Faz referência a eventos que já ocorreram em português. O tempo pretérito pode se processar de 3 formas básicas. Continua? Pode ler os exemplos. Eu almocei. Eu almocei ao meio-dia. Pretérito perfeito. Indica ações concluídas. Ele nunca almoçava. Pretérito imperfeito. Indica ação não concluída. Próximo. Exemplo. Eu já tinha. Eu já tinha almoçado quando ela chegou. Pretérito mais que perfeito. Composto. Indica ação concluída antes do pretérito perfeito. Muito bem. Vamos lá recapitular, gente, esses 3 tipos de pretérito. Tá certo? Vocês já estudaram isso. Vamos encerrar aí, tá? No pretérito, porque não vai dar tempo. Mas não tem problema, na próxima aula a gente continua. Mais uma pergunta. Por exemplo, se eu digo assim, Maria cantou na festa ontem. Se eu digo que a Maria cantou na festa ontem, a gente sabe que o verbo cantar, né, está no pretérito. Mas e aí fica a dúvida? Está no pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? O que é que vocês acham? Perfeito. 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 Porque indica uma ação concluída. Exatamente, Gabriel. É isso mesmo. Indica uma ação concluída. A Maria cantou ontem. Ela cantou, ela executou a ação e concluiu a ação. Agora, se eu digo assim, a Maria cantava todo domingo no karaokê. A Maria cantava todo domingo no karaokê. O verbo é cantar e está no pretérito, que é cantava. Pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? Imperfeito. Imperfeito. Por quê, gente? Porque indica uma ação. Não, porque, parece, porque ela cantava todos os dias. Isso, todo domingo, né? É isso mesmo, Gabriel. Era uma ação que era contínua.
Ela cantava todo domingo, certo? Agora, se eu digo que a Maria cantara no evento de sábado. Maria cantara no evento de sábado. É pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? Imperfeito. Quem diz com uma ação não concluída. Quando eu digo cantara, vocês prestaram atenção que na segunda frase eu disse cantava. Na terceira frase eu disse cantará. Quando eu digo, uso essa forma do verbo, né? Você Cantar. falou de uma maneira como se eu tivesse dito cantar, não cantará. Porque você disse cantar. Cantaram, tá? Cantará já é outra coisa, já é futuro. A gente ainda está falando de pretérito, tá? Ela cantara lindamente. Esse cantara é mais que perfeito. Tá, gente? É como se fosse uma forma mais, vamos dizer assim, formal. Ela cantara lindamente. Entenderam, relembraram, recapitularam isso aí? Sim. Sim, tia. Tia, eu não entendi muito bem. Os três, Maiane, você quer que eu repita? Sim. Pronto, vamos lá. Não tem problema, o futuro a gente deixa para a próxima aula, tá, gente? Eu quero que todo mundo entenda isso aqui. Maiane, é assim. Quando é uma ação que aconteceu no passado e foi concluída, por exemplo, vou usar o nome Maria, tá? Porque é um nome bem conhecido, bem popular, tá, gente? Maria dançou quadrilha ontem à noite. Quando eu digo isso, que a Maria dançou quadrilha ontem à noite, essa ação foi concluída? Ela dançava ou ela dançou? Foi concluída. Foi concluída. Então, eu chamo esse pretérito de perfeito, porque dá a ideia de uma ação concluída. Entendeu, Maiane? Esse é o pretérito perfeito. Entendi. Agora, se eu digo assim, Maria dançava quadrilha. Ano passado, Maria dançava quadrilha. Não terminou de dançar. Isso aconteceu várias vezes, né? Era algo que acontecia sempre. Então, eu chamo esse pretérito aí de imperfeito, ok? O mais que perfeito, ele pode ocorrer de duas maneiras. Eu posso dizer assim, Maria dançara quadrilha, né? Uma forma formal. E eu posso também dizer assim, Maria tinha dançado quadrilha. Também vai ser pretérito mais que perfeito. Certo? Entendido, Maiane? Entendi. Ótimo, gente. Nós vamos deixar o restante dessa explicação para a próxima aula, no caso, segunda-feira. Eu vou passar uma atividade para vocês, tá certo? Algumas questõezinhas, poucas questões, acho que só duas. No caderno sobre isso, tá? Sobre o presente, o pretérito e o futuro. Apesar de nós não termos ainda terminado de ler, mas vocês já estudaram sobre isso. Ok, gente? Desejo a vocês um bom fim de semana, tá certo? Cuidem-se, fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. E até a próxima, gente.